Olá, querido, a paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um Tadel e nesse período de pandemia a gente ficou trancado em casa, né? Se você, como eu, fez a quarentena, a gente ficou um bom período sem poder sair de casa, ficando ali o tempo todo, todos os dias, trabalhando de casa. O máximo que a gente saía era para comprar comida. E por esse motivo a gente começou a reparar muito na nossa casa, né? Antigamente, por correria de trabalho e estar sempre na rua resolvendo alguma coisa, a gente não parava muito para reparar na nossa casa. Então, talvez você, como eu, começou a olhar todos os cantinhos da casa que antes você não reparava, talvez até algumas imperfeições, e com a gente não foi diferente, né? Então, nesse período, a gente começou a olhar um pouquinho, teve um período no início do jejum, né, que a gente fez as lives praticamente todo dia não, a gente fez as lives todo dia e o papel de fundo era uma parede da minha sala, que era um papel de parede, e eu falei para o Thiago, depois de ter passado, sei lá, muitas lives, mais de 10, eu já falei para o Thiago, não aguento mais olhar para esse papel de parede, porque era engraçado, porque parecia que a gente passava na sala, mas não reparava muito, né? Mas olhando na live, a gente olhava sempre aquele fundo, Thiago, naquele fundo do papel de parede, falando, não aguento mais esse papel, a gente vai ter que trocar. E uma das coisas que eu comecei a reparar foram na pintura da casa, né? A gente casou há bastante tempo, já tem 14 anos, e acho que desde que a gente casou, a gente praticamente não pintou mais a casa, então estava precisando muito. Só que nesse período a gente não podia, né? Logo no início da pandemia, não era muito prudente a gente chamar um pintor, colocar alguém de fora na nossa casa por causa do coronavírus e ser contaminado e tudo mais. Então eu queria muito pintar a casa, mas não podia chamar alguém. Então eu virei para o Thiago e falei, olha, a gente vai pintar a casa e quem vai pintar a casa sou eu. E é claro que ele olhou para minha cara e falou assim, essa menina tá doida, né? Ela não pode estar em sua sã consciência para falar isso. Eu falei para ele, olha, é muito simples, eu sempre pintei a casa, aliás, sempre pintei uma parede da sala com a minha mãe. Uma parede era pequena, né? Mas sempre que meu pai viajava, minha mãe sempre queria mudar aquela parede de cor. E meu pai viajava muito, então a gente acabava pintando bastante aquela parede. Já foi de tudo quanto é cor que você imaginasse. Mas eu nunca tinha pintado a casa inteira, né? Era uma pequena parede que a gente mudava de cor. Mas eu, cheia de fé, já falei assim, não, consigo pintar tudo, só comprar o material que tá tudo certo. Mas o que eu não podia imaginar é que toda essa experiência de pintar a casa, de lixar, passar massa, todo esse processo, Deus ia falar tanto comigo. E foi realmente o que aconteceu. Quando ele comprou o material e tudo mais, eu já tinha, quando Deus começou a falar comigo, eu já tinha até, se eu não me engano, terminado de pintar já a parte da sala, já estava no meu quarto pintando, e eu estava naquele processo de lixar a massa. Quem já pintou a casa ou já teve o pintor, quando você lixa, mas é uma sujeirada. Eu estava coberta, sabe assim, meu cabelo já estava branquinho, eu já sabia como é que eu ia ser velhinha, né? O meu cabelo branco de pó, meu rosto todo sujo, só se eu tirava ficava a marca da máscara e do óculos, né? E enquanto eu estava ali lixando, né, Deus começou a falar no meu coração, começou a ministrar no meu coração, porque apesar de dar muito trabalho, você pintar a casa, passar massa, lixar, todo esse processo espera 2 dias praticamente, para poder, você espera um dia para passar massa, e espera secar, e depois tem que passar a segunda mão e lixa, e são dias, 2 dias não, mas são dias, você nesse processo, né? Depois pinta, passa a primeira mão, segunda mão, e se precisar de retoque, enfim. Nesse processo, apesar de cansativo, eu me sentia muito feliz fazendo, porque eu estava já, mesmo ali no início, lixando a primeira mão de massa, eu já estava conseguindo ver como é que ficaria, já estava conseguindo projetar como é que ficaria aquela parede toda limpinha agora, né? Imagina, 14 anos já devia estar bem suja, né, queridos? Então, assim, ver aquela parede toda limpinha, já pintada, sem imperfeição.
E Jesus começou a falar, o Senhor começou a falar no meu coração, começou a ministrar sobre isso. E uma das coisas que Ele falou comigo, uma das coisas que Ele ministrou naquele momento que eu estava ali lixando, é que para a gente ter algo novo de Deus na nossa vida, a gente precisa deixar para trás o passado. Para a gente querer receber algo novo de Deus sobre nós, a gente não pode agir da mesma forma. Para que eu pudesse pintar aquela parede de uma cor nova, para que ficasse um trabalho bem feito, eu não podia simplesmente só chegar e pintar por cima. Tem todo um processo por trás. Está conseguindo me entender? Não adianta a gente querer receber algo novo de Deus se a gente não deixou para trás velhas atitudes de quando a gente não conhecia Jesus, se a gente não tiver uma mudança de mentalidade. E foi engraçado que em um determinado momento, eu olhei a parede assim, dei uma lixada rápida, quando você já está querendo que acabe todo o processo, né? Você quer ver tudo pronto. Então só dei uma lixada assim, bem de leve, falei assim, tá tranquilo, eu posso já lixei, já posso colocar a mão de massa, né? E eu fui, comecei a passar mão de massa não, a pintura. E eu comecei a pintar. Aí quando eu estou olhando, depois que pintei, estou olhando, sabe como começa a fazer deu uma estufada? Porque a massa estava velha e eu não vi. A verdade é que eu devia ter tirado aquilo, passado uma massa, lixado e depois pintado. Mas não, na pressa eu pintei por cima e acabei estragando todo o trabalho, porque tudo que eu tinha pintado eu tive que tirar, remover tudo com espátula, tirar aquele pedaço e passar massa, esperar um dia para secar e depois de lixar por cima e pintar de novo, enfim. O primeiro trabalho que eu devia ter feito, de ter arrumado aquela parede, eu não fiz. Então, isso falou muito que a gente precisa, não pode querer que Deus derrame algo novo sobre nós. A gente ora tanto, a gente pede tanto, a gente canta em música, a gente clama sobre o novo de Deus, o novo derramar sobre as nossas vidas. Mas a gente muitas vezes não quer passar por esse processo, a gente não quer deixar que Deus dê uma lixada, passe uma espátula, tire o velho, mas Ele precisa tirar. A gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E lendo lá em Lucas 5, 36, 37, diz assim: Então lhes conto esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha estragará. Então, querido, não adianta a gente querer um novo de Deus, mas se a gente não mudou. Sabe, a gente precisa, para ter um novo de Deus, a gente precisa deixar Ele nos mudar, transformar, restaurar. Assim como diz lá em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você aceitou Jesus, você já sabe, né? Você é uma nova criatura, mas não só quando a gente aceita Jesus, mas a gente precisa viver essa verdade todos os dias da nossa vida. A gente precisa deixar o Espírito Santo examinar o nosso coração e ver o que precisa ainda ser mudado em nós. O que nós temos agido, que tem entristecido o Senhor, para que Ele possa então derramar o novo dEle sobre nós a cada dia. Ele não quer só dar uma ajeitadinha do nosso coração. Você sabe quando a gente recebe uma visita surpresa em casa e às vezes você não está com a casa pronta, você está com aquela bagunça básica do dia a dia, sabe? Então você vai pegando assim, talvez a roupa que já estava ali jogada no sofá por uns dias, vai catando uma coisa, vai catando outra, vai catando, e você não tem tempo de arrumar enquanto a pessoa está entrando, né?
Então você pega aquilo tudo e só passa para outro lugar, tira da sala e joga no quarto, né? Fala, depois eu resolvo isso, mas pelo menos quando a pessoa chegar, ela vai ver que está meio ajeitada a casa, não está tão bagunçada. Não é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele não quer dar uma ajeitadinha, Ele quer fazer uma reforma completa. Ele quer restaurar o nosso coração por completo, querido. Então, e a segunda coisa que o Senhor ministrou no meu coração nesse período, né, de pintura e reforma na casa, é que não adianta a gente fugir dele. A gente pode fingir até para os outros, para as pessoas que estão à nossa volta, que está tudo bem, mas Ele nos conhece melhor que nós mesmos. A gente não consegue fingir para o nosso Pai. Ele sabe quando a gente está triste, Ele sabe quando a gente finge que perdoou alguém, mas na verdade não perdoamos. Ele sabe quando a gente acha que abandonou uma velha prática, mas a gente cai de novo naquele pecado. Não adianta fingir para Deus. Eu estava aí, né, nesse processo, vou sempre estar voltando esse processo de pintura, porque realmente o Senhor falou comigo nesse período. Então eu consegui terminar o meu quarto, né, faltava só mais um quarto, já tinha pintado todo o resto da casa. E quando eu olhei aquele quarto, eu falei assim, até cheguei para o Tiago e falei, não, agora já acabou praticamente, né, toda essa pintura, essa reforma, só falta esse quarto, e o quarto está tranquilo. Eu olhei, olhando por fora, tá, sem analisar muito. O quarto está tranquilo, é só dar uma lixada, eu com a minha lixada, né, só dar uma lixada de leve e já vai acabar isso, que a gente já estava demorando mais do que deveria, né, porque na verdade eu fui aprendendo algumas coisas que eu não sabia, que eu achava que sabia, mas não sabia. Então, falei que estava tudo tranquilo, não sei o quê, que ia já terminar e entrei para poder pintar o quarto. Aí sabe quando você olha para a parede, estava em cima da escada, olhei para a parede e vi, sabe quando você vê uma pequena rachadura assim na pintura, não chega a ser a rachadura na parede não, só quando está aquela rachadura na pintura. Então eu falei assim, já aprendi no outro quarto que eu não posso pintar por cima, que pode estufar e eu vou perder todo o trabalho. Então eu vou pegar a espátula e vou tirar só um pedacinho em volta, né? Aonde está solto, para eu poder então passar massa, lixar, todo esse processo. E eu comecei, passei a espátula, querido, foi saindo. Quando eu fui perceber, eu já tinha colocado 2 paredes do quarto toda abaixo com massa antiga. E então o Senhor começou a ministrar também sobre isso no meu coração, que não adianta a gente fingir, sabe? Ele sabe onde estão cada rachadura do nosso coração. Até aquelas antigas, como estava na minha casa, né, já há muito tempo sem pintar. Ele sabe exatamente onde Ele vai colocar essa espátula e vai tirar tudo que tem de velho, toda a massa velha do nosso coração, remover tudo para que Ele possa trazer algo novo sobre mim, sobre você. Então, querido, não venha fingir para o seu pai, não queira fingir para o seu pai que te ama tanto, te conhece tão bem. Fale para Ele todos os seus anseios, fale para Ele que talvez está difícil perdoar, fale para Ele que você precisa de ajuda. Fale para Ele que talvez você está cansado, talvez você esteja triste. Ele é seu pai, Ele quer cuidar de você. Ele quer trazer algo novo para a sua vida, Ele quer te trazer uma nova alegria, Ele quer te trazer uma nova unção, mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa falar para Ele que está doendo. Você precisa. Assim como eu, naquele momento eu já estava, sabe quando fica, você está toda branquinha, de lixa, e só fica aquele caminho de lágrima. Era assim que eu estava já, falando, Senhor, naquele momento eu parei e falei, Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? Onde está talvez essa rachadura que parece mínima, parece tão pequena, talvez escondida, que olhando a olho nu ninguém vê, mas se você vir para passar a primeira espátula vai cair tudo. Vai precisar de massa, vai precisar de lixa, vai precisar de um processo. E eu comecei ali a orar e, sabe, Ele colocou também no meu coração que talvez a gente precise, sei quando você era criança, você já deve ter passado por isso,
Quando a gente está nesse processo, né, você se machuca, às vezes cai, rala um joelho e você precisa, né? Sua mãe te chama para você passar um remédio. Quem é da minha época, um pouco mais antigo, naquela época Mertiolate ardia muito, né? A gente até fugia dele. Hoje em dia não arde mais. Mas o processo era quando você sabia que aquela dor daquele remédio, aquele Mertiolate ardendo ali naquela rachadura, estou com rachadura na cabeça, naquele machucado, era para sarar. Era uma dor que ia passar. E nesse processo pintando também, eu aprendi que quando você tem uma rachadura muito grande na parede, não adianta só você passar a massa por cima. Você tem que cavucar essa rachadura, você tem que abrir mais a rachadura para que essa massa possa ali, então, aderir de forma correta, para que você, então, possa passar, lixar, amassar a massa, lixar. Se você não fizer dessa forma, a rachadura vai passar da massa, vai passar para a tinta e vai continuar ali aparente. Mas se você abrir, cavucar mais, você vai conseguir uma pintura perfeita. E é isso que às vezes no processo parece que acontece com a gente. Às vezes a gente parece que fica escondendo de Deus aquela ferida antiga, fica escondendo de Deus talvez aquela mágoa que a gente teve e não quer que fale nisso, não quer que ninguém mexa, não quer que nada, mas a gente precisa trazer isso à tona. Talvez possa parecer que quando você vai trazer isso à tona, possa parecer que vai doer tudo de novo, pode parecer até que vai doer mais, mas Ele é o médico dos médicos. Não existe pintor mais especialista e profissional do que o nosso Deus. Ele vai saber certinho qual o remédio usar, Ele vai saber certo qual a massa usar, ou Ele vai saber certo o que fazer para restaurar por completo o meu e o seu coração. Talvez você possa estar aí pensando, falando para mim mesma, ela está falando isso, mas ela não sabe o que aconteceu na minha vida, ela não sabe por tudo que eu passei, ela não sabe da minha história. Querido, eu realmente não sei, mas Deus sabe. E eu vou te dizer hoje que Ele pode sarar, se você quiser, Ele vai sarar, porque Ele tem poder para isso. Basta você abrir o seu coração nesse momento. Lá em Jeremias 31, 25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, se você está precisando de uma restauração, você está no lugar certo nesse momento. Ele pode fazer, Ele tem poder para fazer. Então, querido, talvez o processo, muitas vezes, não é um processo fácil. Na maioria das vezes não é, né? Quando a gente mexe com feridas, com mágoas, não é fácil. Às vezes nem rápido. Porque é difícil mexer, muitas vezes, com feridas antigas, né? Às vezes mexer com um pedaço da nossa história que a gente resolveu tentar deixar para lá, mas lá em Salmos 137, 3 diz: só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Só tem uma pessoa que pode fazer isso por você e por mim. Só Ele pode curar os corações quebrantados e sarar as nossas feridas. Lá em Jó 11, 14, lá em Jó 11, de 14 a 19, diz assim: se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá das suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém. E muitos procurarão o seu favor. Sabe, querido, eu sei que essa ministração veio, assim como veio para mim, no meu coração, para que a gente possa parar nesse momento e perguntar para o Espírito Santo:
O que nós precisamos deixar para trás? O que nas nossas atitudes a gente precisa mudar? Então, eu queria que assim que você acabasse essa ministração, sabe, de ouvir essa ministração, que você tirasse um tempo para orar. Um tempo que você pudesse pedir ao Senhor para que examinasse o seu coração. E talvez trazer à memória tudo aquilo, sabe, que talvez você ache que perdoou, que talvez você ache que uma ferida já está sarada, mas às vezes não. Às vezes a gente só escondeu num cantinho. Então, sabe, pega esse momento agora, para que você possa orar, para que Deus possa examinar o meu e o seu coração, para que Ele possa restaurar por completo a nossa vida, para que daí então Ele derrame algo novo sobre nós, algo novo sobre a nossa igreja, algo novo sobre a nossa família, algo novo sobre os nossos filhos, algo novo sobre o nosso casamento, querido. Esse é o momento da gente tirar e colocar o nosso coração e o nosso joelho no chão diante de Deus e falar: Deus, me lembra agora o que eu preciso mudar, quais atitudes eu preciso deixar de lado, qual a pessoa que eu ainda preciso perdoar que eu não perdoei verdadeiramente, qual a ferida que ainda dói, que você ainda precisa passar, arrancar ela do meu coração, para que aí então eu seja realmente restaurado, para que então você derrame o novo sobre mim. E eu queria terminar já profetizando o que diz lá em Pedro 5,10 sobre a minha e sobre a sua vida, que diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerce. Então, querido, depois desse processo, você pode ter certeza que o Deus de toda graça vai te restaurar, confirmará, fortalecerá e porá os seus pés sobre firme alicerce, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz.